Olá, você que me acompanha aqui no canal, muito bom dia. O professor Ricardo Russo, o negócio aqui é falar sobre redação, produção textual, língua portuguesa em provas de concurso público, e hoje eu quero responder uma pergunta. Eu tenho que lembrar vocês que eu sou professor há alguns séculos, legal? Hoje é domingo, eu quero fazer uma reflexão, então eu quero responder uma pergunta que é básica para quem está se preparando em concurso público, que é essa perguntinha que eu coloquei aqui no vídeo para você. O que a gente espera de um futuro servidor público? Ou seja, que tipo de prova se tem que fazer, que tipo de questão tem que se fazer numa prova de concurso público? Eu vou chegar na redação, eu vou chegar na prova do bloco 4, eu vou chegar em várias coisas aí, mas eu quero fazer uma reflexão mais a fundo para ajudar você a pensar o que importa em responder essa pergunta aqui. Mas eu vou falar do meu lugar, que é professor, já há tanto tempo trabalhando com colégio, pré-vestibular, concurso público, universidade, enfim, legal? Então, isso é bem importante. Eu, outro dia, estava assistindo um vídeo de uma prova oral, e, se não me engano, para o cargo de juiz, era uma prova oral, cargo de juiz. Eu fiquei constrangido com as perguntas que a juíza fez ao candidato a ser servidor público. Uma das perguntas era qual o plural de troféu. E aí o cara respondeu, troféus, tal, muito bem, excelência, aquela liturgia toda, né, do direito, excelência, o plural de troféu é troféus, né? Gente, vamos lá de novo. O que importa para um futuro juiz saber o plural de troféu? Quando a gente faz uma pergunta relacionada à linguagem, legal, aí nós estamos falando estritamente da questão da linguagem, ou se você quiser, da língua portuguesa, não importa, mas eu estou falando de linguagem, que é uma coisa mais ampla. Que habilidades eu tenho que pedir para um funcionário, para um futuro funcionário público? Saber o plural de troféu. O cara vai ser juiz. Se ele quer saber o plural de troféu, tem inteligência artificial hoje. É tão ridículo isso, né? Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra quando logo lá que começaram as provas de concurso público, né? Isso é final da década de 80, tá? Eu estava trabalhando já as primeiras turmas de concurso público e tal. Então era comum você pegar aquela prova gramaticista otária, trouxa, né? Que vinha perguntinhas tolas. Por exemplo, o coletivo de não sei o quê. Por exemplo, o coletivo de morcego. Você sabe qual é o coletivo de morcego? O coletivo de morcego é nuvem. Bom, isso vai definir quem vai ser ou não funcionário público. Gente, se eu quiser saber o coletivo de qualquer coisa, a inteligência artificial está aí, botando no Google, você resolve isso em 5 segundos. Não é isso que define. Aí você vai perguntar para o professor, tá, prof, mas o que é que define, afinal de contas, o conhecimento de alguém que vai fazer concurso público? Por exemplo, um juiz. Eu vou dar algumas habilidades que a gente aprende na escola, a capacidade de síntese. Então, eu pego meus aluninhos, eu dou aula para a galera do direito, na segunda fase do direito, em que eu trato justamente da petição inicial e das habilidades fundamentais que você tem para fazer uma petição inicial. Eu, jornalista, professor de língua portuguesa, faço isso. Então, eu mostro para eles o seguinte, lá na narrativa valorada, o que é que importa? A sua capacidade de síntese. Por quê? Porque o seu cliente vai estar na sua frente, vai fazer a narrativa dele, e você vai ter de sintetizar aquela história longa e prolixa para um instrumento jurídico, naquilo que importa para um instrumento jurídico, capacidade de síntese. Legal? Então, olha só, capacidade de você ler um texto e examinar quais são as ideias mais importantes do texto, ou qual a ideia fundamental do texto, e quais são as ideias secundárias e periféricas. Você tem que sintetizar o texto para mim. Então, quando eu pego meus aluninhos lá da segunda fase, do direito, sintetiza para mim esse texto. Agora, me diz aí qual é a ideia mais importante. Legal? Depois a gente vai argumentar, porque a argumentação também faz parte da petição inicial. Essas habilidades é que são fundamentais, a sua capacidade de ler, compreender, interpretar textos, enfim, discernir o texto, o que é mais importante, menos importante. Se você tem capacidade de verbalizar isso por meio escrito, ou seja, se você consegue construir um período, um parágrafo bem construído, com boa pontuação, que seja claro, objetivo, conciso, essas ideias todas são muito mais importantes do que você saber que o coletivo de morcego é nuvem, ou saber que troféu, o plural, é troféus. Então, o que nós temos hoje nas provas de concurso público? Essa é a visão do professorzinho aqui. Qual é a visão? É que muitas vezes, por exemplo, em legislação, eu fico escandalizado com as provas feitas pelas bancas diversas, nem vou citar nenhuma banca em especial,
Quando pedem alguma coisa relacionada à legislação e querem saber qual que está correto ou incorreto, aí você vai ver, é sobre uma lei e simplesmente eles trocam uma palavra pela outra, botam um advérbio, para isso serve advérbio, né? Botam talvez, botam não, nunca, jamais. Isso modifica, altera completamente o significado daquele enunciado. Então, eu tenho que decorar aquela lei. Gente, a lei eu não preciso decorar, você baixa a lei, olha a lei, verifica o que eu preciso saber. Outras habilidades que são muito mais importantes. Então, na verdade, o que é que essas provas de concurso público estão exigindo? Alguém que decora coisas. Por exemplo, né, eu vou mostrar para você o seguinte, olha, redação nota 1000 do Enem. Eu vou falar do Enem porque é uma coisa universal, legal. Redação nota 1000 do Enem. Então você tem lá 50 caras no Brasil todo, mais de 3 milhões de inscritos, que conseguiram 50 só tirar nota 1000 na redação. Pô, os caras são os gênios. Não, não são. São simplesmente aqueles que conseguiram decorar o formulismo da redação do Enem. Eu ensino você a tirar mais de 900 da redação do Enem em uma semana. É só seguir um roteirinho de decoreba. Ora, o que eu estou fazendo? Eu não estou ensinando ninguém a produzir um texto, eu estou apenas e simplesmente fazendo com que você, adestrando você. Adestrar é uma coisa, educar é outra. Então, essas provas de concurso público estão pedindo alunos adestrados, que decoram coisas. Gente, adestramento é para macaquinho e não para um ser humano. Quando o seu filho está na escola, e aí você está orgulhoso, porque seu filho sabe o nome das capitais de todos os países do planeta, você diz, ele é um gênio. Não, ele é um macaco adestrado. Ele sabe pensar ou ele só decorou elementos? Uma coisa é você decorar. E eu não estou dizendo que não tenha de saber. O que eu estou dizendo é que não pode ser essa a única habilidade que se cobre de um candidato. Como que isso se expressa aí nas questões de concurso público? Então, vamos lá. Se eu estou fazendo agora, presta atenção que eu vou falar da redação e dos problemas tidos e havidos nas correções, e as bancas estão com problemas técnicos sérios porque contratam pessoas que não sabem fazer questões discursivas. Quando a gente vai fazer uma questão discursiva em que a redação, o seu texto está intimamente ligado, exclusivamente ligado ao conteúdo programático, qual é o objetivo? CNU, por exemplo. Né? Vou pegar lá a galera que fez CNU agora, tá certo? Do bloco 1 até o bloco 7. O que aconteceu ali? Ora, eu tenho que cobrar do candidato se ele conhece o conteúdo programático. E eu quero que ele expresse isso na linguagem verbal e se ele consegue verbalizar isso de uma forma razoável num texto de até X linhas, me expressando as ideias centrais do que está na legislação que eu pedi. Então, eu estou limitado ao que está no conteúdo programático. Muito bem. Isso é a questão discursiva. A questão discursiva, ela não pode pedir a opinião e a posição do candidato. Isso não é uma questão discursiva. Isso é a redação do Enem. Que aí me leva a outro tipo de texto, que é uma reflexão que eu vou fazer a respeito daquele assunto, e a reflexão é totalmente subjetiva. Eu posso pensar o que eu quiser. Por que essa diferença é importante? Eu vou mostrar um exemplo, de novo, vou trazer, que é o mais presente, vocês me desculpem se eu insisto nisso, mas eu vou pegar no bloco 4, o terceiro item do bloco 4, que é a questão da empregabilidade. Eu já falei sobre isso em vídeos recentes, mas eu vou retomar aqui só para dar esse exemplo, para mostrar para você o que está errado aqui. Quando eu peço aqui, olha só, lá no terceiro item, diz assim, a empregabilidade das mulheres para o exercício de funções consideradas insalubres, então, a empregabilidade, e o impacto no mercado de trabalho. Qual o impacto que tem? Mas tendo em vista o quê? O especial tratamento recebido quando gestante lactante. Ou seja, a legislação, olha o que está escrito aqui, a legislação, o especial tratamento, a legislação protetiva da mulher, quais os impactos que geram na empregabilidade? É o que está escrito aqui. Ora, gente, pensa comigo, uma coisa é a lei, a outra coisa são as consequências da lei na sociedade. As medidas protetivas são um aspecto legal. É isso que eu preciso cobrar do candidato. Os aspectos legais, as medidas protetivas, que é o que está lá, segundo o edital, no conteúdo programático. Agora, as consequências da lei na empregabilidade, o impacto que isso gera no mercado de trabalho, isso não é uma questão discursiva. Isso é uma reflexão, aí a gente vai chamar de uma dissertação argumentativa estilo Enem, que é a sua posição acerca dos resultados da lei, se são positivas ou se não são positivas. E aí não está no conteúdo programático, está na cabeça de cada um. Mas eu posso fazer isso? Pode fazer isso. Mas quando você fizer o padrão para corrigir a nota, esse padrão ele não pode ser prescritivo, ele tem de ser sugestivo.
quais são as possibilidades de resposta diante disso? Aí a gente cai num universo muito mais amplo, e é mais difícil de avaliar, muito mais difícil de corrigir. Por isso que a discursiva tem que ser fechadinha de acordo com a lei. Quando a gente vai para o padrão que o Bloco 4 estabeleceu, a gente vai ver que o padrão queria saber a legislação protetiva, mas não foi isso que foi perguntado. Ou seja, há um problema de linguagem aqui, em que a pergunta foi mal formulada. Tinha que perguntar objetivamente. Se você quer saber quais são as medidas protetivas da mulher e como isso protege a empregabilidade, pergunte isso objetivamente. A pergunta foi mal formulada e remeteu o candidato, e a maior parte dos candidatos fez isso, remeteu o candidato à subjetividade, ou seja, de analisar as consequências. E aí o candidato se expõe no texto. Quando eu me exponho no texto e eu trago o meu pensamento, o autor do texto aparece na superfície do texto, ou seja, não aparece mais a lei. A lei já não é mais o ponto central. O ponto central é o candidato, o autor do texto, que vai opinar. Essa é a diferença de uma dissertação argumentativa no caso do Enem, em que eu vou trazer, por exemplo, se fosse uma redação Enem, como seria isso aqui? Seria o seguinte, olha, discuta a proteção das mulheres em relação ao mercado de trabalho, se elas estão bem protegidas ou não. Bom, aí, gente, eu jogo para o mundo, eu posso achar o que eu quiser. O avaliador vai examinar se os seus argumentos são pertinentes, mas os argumentos pertencem a você, a opinião é sua, então você é muito mais livre para dissertar. Essa é a diferença fundamental, presta atenção agora no tio, vou incorporar o prof de português, né? Essa é a diferença fundamental entre uma dissertação argumentativa, o modelo do Enem é o mais consagrado, e a expositiva. A expositiva expõe o que está no conteúdo programático. O que está acontecendo nas provas de concurso público de todas as bancas? Quem está elaborando as questões não sabe essa diferença. E muitas vezes sugere que o candidato discuta questões ligadas à lei e à sua aplicação na sociedade. Aí eu tenho que aceitar tudo que ele disser e eu tenho que fazer uma outra espécie de avaliação que verificar se ele fez uma evolução correta da argumentação. Fica muito mais difícil de você corrigir. Então, nós temos um problema técnico de avaliação que prejudica a avaliação dessas provas dentro das próprias instituições que criam problemas para ela. Por quê? Porque elas não sabem diferenciar e o cidadão, que é um operador de direito, não tem a obrigação de saber. Atenção à galerinha do direito que faz as questões. Eles não sabem a diferença. Tem que aprender com o prof aqui. Então me acompanha no canal, faz as perguntinhas devidas, vê se você gostou do vídeo, dá um joinha, recomenda para a galera aí, porque hoje é domingo, pé de cachimbo, a gente tem que fazer uma reflexão mais a fundo. E eu, como professor, eu tenho de pensar isso. Fundamental, gente. O que a gente espera no servidor público? Que decore quais são as capitais, que decore uma legislação que você baixa do Google na mesma hora. Isso é uma babaquice, é isso que é. Mas o que falta para quem faz esses enunciados é criatividade para cobrar do candidato se ele sabe pensar, se ele sabe raciocinar a partir da lei, se ele sabe as causas daquela lei, se ele sabe contextualizar aquela lei. Isso não se sabe pedir. Sabe por quê? Porque é mais difícil você fazer uma prova desse jeito, né? É mais fácil você botar uma legislação e tirar uma letrinha, uma palavrinha, botar uma palavrinha a mais, para justamente fazer com que o candidato decore. Então, é a famosa pegadinha. Isso só depõe contra as provas de concurso público. Dá um joinha aí, abraço, tamo junto!